Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente começar mais uma série, mais um trimestre começando. E eu tenho que falar, essa série é muito especial. Aí você tá falando, mas você fala isso de todas as séries que começam. Sim, é verdade, mas essa é muito especial. Por quê? Porque a gente volta agora a estudar mais um livro da Bíblia. Então você percebe que a lição ela tem essa abordagem, né? Às vezes ela quer estudar um tema, um recorte de algum assunto, como a gente acabou de ver, temas sobre profecia, né? Os símbolos, as imagens ali que dão base para o nosso entendimento profético. E agora a gente volta para essa abordagem que tem mais a ver com um livro. E a série desse trimestre, terceiro trimestre de 2025, tem a ver com o livro do Êxodo. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. E para a gente começar essa temporada, eu disse que ia ser especial. Eu tenho hoje comigo um convidado que a gente vai tentar, vamos ver como é que vai acontecer. Vamos tentar gravar juntos o trimestre todo, tá? Então a gente ainda vai descobrir como é que isso vai funcionar. A gente tá fazendo um teste aqui nesse primeiro episódio, mas vamos tentar voltar aí aos idos tempos de Contra a Cultura, para quem é aí das antigas e acompanhava lá o Contra a Cultura desde a rádio. Vamos tentar voltar pro bate-papo, que é sempre mais gostoso, mais fluido, né, quando a gente conversa. E eu quero apresentar, então, o meu amigo Leonide Primo. É um prazer ter você aqui no Contra a Cultura. Prazer é todo nosso. Você falou que vai ser especial, então eu só vi uma vez, então, para continuar sendo especial. Tem que manter o padrão, né? Então, Mas obrigado pela honra. sua primeira e última participação. Não, que isso. Foi uma honra participar. Até a próxima, queridos. Tá certo? Então o Leonide vai ajudar a gente aqui. O Leonide, que é um estudioso, né, do Antigo Testamento, gosta de estudar bastante. Estudioso não é nada demais, é a pessoa que estuda. Não, todo mundo deveria Se ser, é né? bom estudioso é outra história, né? Mas gosta bastante dessa área do hebraico, do Antigo Testamento e tudo Sim. mais. Então podemos dizer que o Êxodo tá ali dentro do seu hobby de estudo, digamos assim, né? Pode ser que sim. Vamos ver se isso funciona para alguma coisa, né? Ver se o meu Sim. comentário é pertinente para algo. E é até interessante, Leonide, a título de introdução, talvez, porque eu acho que na mente da maioria da galera que está na igreja, quando você fala Êxodo, a gente lembra instantaneamente do que significa isso, que é a palavra saída, Perfeito. ou fuga. Uhum. Mas no hebraico, quando você abre o livro do Êxodo, não é isso que é atribuído ao nome do livro, né? De fato, o nome é diferente, né? Como é que é o nome? Isso é muito legal, na verdade, porque todo o Pentateuco, o nome não é um título. O nome, na verdade, é a primeira palavra do livro. Por exemplo, Gênesis, a primeira expressão em hebraico seria Bereshit, que significa no princípio. Uhum. Então o nome do livro é Bereshit. Tem um pouco mais a ver, porque Gênesis ali Sim. é o começo, o início. Perfeito. Então, bate. Bate. Mas O aí problema Êxodo é saída. É isso que é a primeira palavra? não é, a primeira palavra são. Então, se você abrir sua Bíblia em Êxodo 1, verso 1, fala, são estes os nomes. Em hebraico... São esses. Não, em hebraico fica Ve'ele Shemot, e o nome do livro é Shemot. Êxodo, na verdade, o nome do livro é o livro dos nomes. Curioso, porque os nomes só aparecem no verso 1 até o verso 4, e depois esses nomes não vão Vira mais... história. Vira história. E não tem muita genealogia no livro de Êxodo, como tinha em Gênesis. Então, o livro de Gênesis talvez seria mais lógico ser chamado de livro dos nomes. Mas o Êxodo... talvez não. Mas aí quando você chega em Números, que é um livro teoricamente de genealogia, o livro é No Selvagem. Que é Ou no Bamidbar, deserto. né? No deserto. Eu gosto muito do texto de Levítico. O nome é Vaikra, que significa e falou. Porque o texto começa falando, e falou Deus. Aí o nome do livro é e falou. E de fato é Deus falando, o livro tem a ver, né? Sim. Mas esses nomes então que vão Só aparecer... pra terminar, Sim, né? por favor. Porque ele de por favor. casa não, sei lá, não tem uma ficar solto, síncope, né? Fala, cadê o Deuteronômio? Deuteronômio é Devarim, significa palavras. Então essas são as palavras e tal que Moisés falou. Entendi. Então, vai ser repetição, né? A isso, segunda vez que exato. ele vai repetir Fique ali e tal. tranquilo, então, fechamos o Pentateuco, não precisa morrer por conta disso, falta informação. Ou na dúvida vai no ChatGPT, que é uma fonte muito confiável de informação. Mas você estava falando, esses nomes, eles vão desempenhar um papel relevante, então, no livro do Êxodo, ou é só realmente é o jeito de começar? Não, eles desempenham um papel muito importante, porque é a partir desses nomes que se formam as tribos, né? Olha que legal. Só que esses nomes como indivíduos, eles são dados aqui por conta da chegada deles ao Egito. Só que depois essas tribos vão se desenvolver e esses nomes vão ser tidos agora não como nome de uma personalidade, mas como nome de uma família. Então são pessoas que nomeiam as famílias. Entendeu? Achei até legal a gente ler, né? O que tu acha?
Claro. Tu que manda, na verdade. Por favor, então lê pra gente aí. Você falou o quê? Os 4 primeiros versos? Isso. Então vai Gênesis do 1 ao verso 4, diz assim, ó. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Asher. Verso 5 também é importante. Ó. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Bonito, né? Meio solta essa informação ou ela é relevante de alguma forma? José estava no Egito. Não, é importante. Porque a ideia de José no Egito é o que vai dar o pano de fundo para, de fato, toda essa história. Porque se você lembrar, o pano de fundo da história, que a gente vai falar mais pra frente... Não deu o título ainda, né? Não. Ainda bem que você me lembrou. O título do episódio de hoje, você tá vendo que a gente tá aquecendo as turbinas de novo, como era lá no Contra a Cultura, mas... Você falou aí do pano de fundo, né? Isso, boa. A gente tá gravando um pouco de antecedência, então não tô com acesso ainda ao material em português. Já deve ter saído, talvez, mas como a gente não tá no Brasil... Só tem em hebraico aqui o material. Tá em hebraico. Mas, assim, eu acho que é algo como opressão, o pano de fundo, ou, tipo... Né, o pano de fundo ali do nascimento de Moisés. Eu não sei se na sua lição vai estar pano de fundo, mas é essa ideia. Os bastidores ali da história do povo e de Moisés. Então acho que a lição começa agora para introduzir o Êxodo, mostrando um pouco da história de Moisés. Mas antes de ir para Moisés, a gente passa um pouco pelo que levou até Moisés. Perfeito. Né? Só que também é importante a gente trabalhar um pouco, talvez, nesse começo, qual seria a importância do Êxodo para o cânon bíblico, né? Isso é importante. E eu te perguntaria, já que tá comigo, eu te pergunto agora, qual a importância do Êxodo para o cânon bíblico? E até antes da gente entrar nisso, né, embora o Êxodo, você falou aí, os nomes... Sim, o livro dos nomes. E a gente tá falando da importância dessa primeira palavra pro título, porque embora Êxodo seja saída, o livro não é majoritariamente sobre a saída do povo. Na verdade... É só o comecinho. E a maior parte é sobre o santuário, inclusive. E como Deus ele vai se relacionar com esses nomes, transformando ele num povo. Perfeito. E como ele vai pegar, algo que a gente vai trabalhar um pouquinho daqui a pouco, uma aliança que foi feita com os antepassados desse povo e colocar ela agora dentro de um formato de Estado, religião, nação, uma legislação, talvez. Uma legislação ali, e essa relação, como você falou, a partir do santuário, ou através do santuário, na relação povo-senhor. Perfeito. Eu acho que dá para dividir o Êxodo primeiro com essa ideia, tipo, família que torna povo e sai do Egito, para uma aliança feita. E essa aliança em duas partes. Que não são dois elementos básicos dessa aliança. Aliança aos 10 mandamentos, né? Então, isso que eu ia falar agora. Então, um pé dessa aliança é a lei, que não se resume aos 10 mandamentos. Isso é importante. Mas vamos falar disso mais pra frente. Fica tranquilo, não leva pro coração ainda. Tem bastante lição ainda. Isso. E a outro pé dessa aliança é, de fato, o santuário. Os dois desempenham papéis fundamentais no teor da aliança. Porque um sem o outro fica manco. Então é necessário um para que o outro seja colocado em função, então. Mas você perguntou aí sobre a questão... a gente tinha planejado no começo da gravação, assim, ó, vamos dia por dia, né? Isso. Domingo, segunda, a gente já foi no meio, voltou, mas a gente segurou, então. A gente vai chegar lá, tá certo? Ainda estamos na introdução aqui, não sei se a gente vai conseguir ir dia a dia aqui, mas, enfim, vai ter conteúdo aqui para você se debruçar, estudar, enfim. Mas você me perguntou aqui qual que é o papel do Êxodo. A importância do Êxodo para o cânon bíblico. Cânon bíblico, o livro, né, a coleção dos 66 livros, como eles foram decididos na sua ordem, na sua importância ali. Então, quando você lê a Bíblia como um todo, você começa a perceber, inclusive fica a dica aqui, Leonide, eu tenho aqui no canal, a gente tem um curso. Olha que legal. É um curso de teologia bíblica, chamado A História de Deus. Massa. Então, você aprender a ler a Bíblia livro por livro e enxergar, a gente vai vendo isso no curso, como é que a história da Bíblia, na verdade, é uma história só. De fato. E talvez o fio de ouro que costura essa história é a aliança. Porque você vai ver ela de Gênesis a Apocalipse, costurando esse tema ali, essa relação divina-humana, né? Costurando tudo isso. Então, quando você começa a abordar a Bíblia, entendê-la como uma história só onde Deus ali é o autor principal e o personagem principal, nós somos os coadjuvantes, mas talvez os coadjuvantes mais importantes, não somos nós, é o povo de Israel, a linhagem da semente da mulher, como a gente vê lá em Gênesis 3 e tudo mais, você começa a perceber que Deus ele opera na Bíblia através de alguns padrões. Legal. Deus ele é constante. E na sua constância ele muda, mas muda de forma a permanecer na sua constância, digamos assim. Então vai ter formas diferentes que ele vai abordar, mas geralmente se envolvem em torno de uma coisa só. E assim, a base de toda a Bíblia é a criação. Né? Você já falou isso uma vez comigo, e é importante ressaltar para eles o quê? Que
Se você fosse pegar a Bíblia toda e selecionar ela assim, o que é o essencial aqui? Né? O que a gente pode colocar? Gênesis 1, 2... E 3. E 3 só porque algo aconteceu ali também, né? Perfeito. Porque se não fosse esse algo, 1 e 2 estava de bom, né? E Deus criou o homem e a mulher, e o jardim era bonito, e viveram felizes para sempre. Só que o homem não quis assim, a mulher não quis assim. A gente não quis assim, e aí por isso a gente tem o restante da Bíblia. Então você tem a criação, e a criação ela vai estabelecer o padrão de Deus. Uhum. Não só da forma como ele age, mas nós como seres humanos também. Perfeito. Só que aí, como a gente falou, né? Você tem a queda, você tem ali uma desconstrução daquilo que Deus preparou, e você vai ter um segundo agir de Deus ali de uma forma macro, que é o dilúvio, que vai acontecer lá dos capítulos 9 ali, tipo 9 a 11. 9 a 11 ali e tal, onde você vai ver que Na Deus... verdade é 6 a 9, né? 6 a 9, pegando o comecinho da história de Isso. O 9 Noé, é a aliança né? de Noé com Deus com Noé. 10 são mais nomes, Isso. e o 11 é a Torre de Babel. Perfeito. Enfim. Mas você vai ver que o dilúvio, ele é meio que uma criação ao contrário, né? É uma descriação, É uma né? descriação. Então, se você perceber, o que acontece na criação em Gênesis? O Espírito de Deus nas águas ali, separa a porção molhada da porção seca, e aí, a partir disso, a vida vai sendo organizada. O que acontece no dilúvio? Né? A coisa vai O Espírito sopra para trazer água, né? a água cobre a porção seca e tudo vira um abismo da forma como era, né? O abismo. Fica sem forma e vazio. Sem forma e vazia de novo e tal. E aí a criação começa novamente e a aliança é reafirmada, aquela aliança que foi feita com Adão, é agora reafirmada e ajustada ali de acordo com... Isso é até legal, né? No começo de Gênesis 9 você vai ter inclusive os mesmos elementos com Adão, inclusive de alimentação sendo passado. Isso. Então Deus colocando Noé como se fosse esse novo Adão para um novo planeta Terra recriado porque tinha sido descriado com o dilúvio. Exato. Então você percebe ali, de novo, o mesmo padrão de Deus. Só que a gente vê o mesmo Deus falando assim, só que isso aqui não dá pra ser sempre assim, porque se a gente for depender da humanidade fazer o que é certo pra eu manter o padrão aqui, tipo, não vai dar certo, né? Então, Deus, na sua soberania, ele vai ajustando as coisas. Ah, mas por que ele não fez certo desde o começo? Porque ele não quer atropelar nós também, né? Cada coisa tem seu momento, né? Inclusive na aliança de Deus com toda a humanidade, todo o planeta em Gênesis 9, ele fala, apesar do ser humano... Isso em Gênesis 8, ele fala, apesar do ser humano haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, de noite. Então, tipo, a aliança não está relacionada com a gente, o que a gente pode fazer, porque o ser humano vai se matar por toda a eternidade. Só que ele não vai derramar um dilúvio de novo, porque senão teria que ficar nessa o tempo todo, né? E o dilúvio, assim, para resumir, pra gente não se alongar muito aqui, né? O dilúvio, ele é Deus mostrando pro universo inteiro também que você não afoga uma ideia. O pecado, ele é uma ideia, ele é uma ideologia, digamos assim, né? Que Satanás implantou no universo de Deus. E Deus, ele tá mostrando assim, gente, o mal, a ideia do mal, você não afoga ela, você não destrói ela com fogo. Como é que você destrói uma ideia? Boa. Como? Como? Essa é a pergunta. Você destrói uma ideia provando o quão ruim ela é. De fato. Se você mata o autor da ideia, você só cria um Marte. E você propaga mais a ideia dele, né? Assim, não, destruiu, logo, porque não soube refutar. Exato. Né? Se soubesse refutar... Apelou, perdeu a razão. Apelou, perdeu a razão. Então, assim, não adianta Deus ficar nessa toda vez que der errado, enfim. E aí, o próximo passo agora do agir de Deus vai ser justamente o êxodo. O êxodo é Deus, porque a história meio que ela fica nesse... jeito de falar, nesse lenga-lenga, Abraão, Isaac, Jacó... Só que é importante isso, né? Porque Deus vai escolher uma família... Porque temos que lembrar que após a história do dilúvio, a história de Babel, onde o pessoal claramente entra em rebelião contra Deus. Isso. Então, a humanidade acabou de ser salva de uma destruição. Então, olha só, criação, sim, rebelião. Descriação, recriação, rebelião. Aí, para fazer diferente, o que Deus faz? Escolhe uma família e fala, olha, vamos com vocês agora. Vocês vão ser o meu intermediário entre essa galera que não me quer, para trazê-los de volta a mim e me levá-los a ele. Então, tanto que a gente usa a palavra intermediador, né? Ele vai ser um intermediador, que ele vai fazer um meio de campo entre Deus e a humanidade. E essa família vai ser a família que vai trazer as pessoas de volta a Deus, e onde, como você citou, a semente prometida, o Messias, vai nascer. Então, na verdade, a história do Êxodo, ele é a demonstração de como que essa família ela cresceu e ela foi, como uma profecia cumprida, escravizada, e agora Deus vai tirar esse pessoal para torná-los de fato um povo. Porque até aqui, eles são chamados de povo, mas está mais uma galera junta. Não tem um pensamento em comum, não tem nenhuma legislação. Então Deus vai ensinar para esse povo como ser de fato um povo. Exato. É porque escravo não tem identidade, né?
A identidade dele é essa, né? E entrando um pouco aqui, avançando um pouco do que a lição traz, né? Qual que é a situação de Israel naquela época, que não era Israel ainda, né? Não. São os filhos de Israel, né? Exato. A família de Israel, que ainda não é o povo de Israel, é um bando de escravos trabalhando de sol a sol, sem feriado, sem nada, sem talvez até uma religiosidade ou uma forma de abordar Deus, misturada ali com todo aquele paganismo, aquela bagunça do que era ali e tal. Mas aí o que você observa? Veja, esse é só um detalhe, mas, de novo, criação. Espírito de Deus, água, seco, certo? Criação. Aí, dilúvio, desconstrói isso, refaz de novo. Como é que acontece o êxodo, né? Deus vai levar o povo pro deserto e o povo precisa atravessar no molhado. Aí Deus manda o seu Espírito através de Moisés e separa as águas do seco e faz uma porção seca para o seu povo poder passar. E interessantemente, tem mais um outro ponto, né, o quarto dentro do Antigo Testamento também, que é o próprio exílio e libertação, que coincidentemente, o que acontece lá na Babilônia? A secagem da água ali, porção seca para, né, entrar ali o libertador. Olha só como é que Deus ele aumentando o padrão, né? Eufrates, mas fala assim, tá, mas isso é Antigo Testamento. Mas quando a gente vai ler Mateus, especialmente, porque Mateus ele gosta de pegar esses padrõezinhos do Antigo Testamento e montar numa ordem, Jesus ele reencenando Israel. Exatamente. Aí, Oséias, né? Do Egito chamei meu filho, né? Então Jesus sai do Egito, lá da perseguição, vem, e aí para iniciar seu ministério, como é que ele começa? Ele começa passando pelas águas, indo pro deserto. E o que vem sobre ele? O Espírito de Deus. O Espírito sobre as águas, pegando Jesus e levando agora pro deserto e tudo mais. Então você vê esse padrão acontecendo. Então assim, a própria salvação no Novo Testamento, claro que a salvação no Antigo Testamento ela é local, assim, tem, né? Sim. Ela tem um propósito universal, mas a história está sendo contada localmente. Perfeito. O Novo Testamento vai pegar isso agora e vai contar isso para o mundo inteiro, né? Para os gentios e tudo mais. Mas a própria história da salvação, né, como ela é traduzida no Novo Testamento pelos apóstolos, ela vai usar justamente esse padrão do êxodo. Isso é legal, né? O êxodo acaba sendo um modelo da própria salvação. Porque Deus ele vai pegar um povo que é escravo e através da Páscoa, de um cordeiro pascual oferecido e tem o seu sangue sobre as portas, ele vai oferecer libertação e salvação. Pega esse povo e leva através das águas para uma nova perspectiva, uma nova caminhada. Inclusive no livro de 1 Coríntios, Paulo fala que o povo foi batizado na nuvem e no mar, indo ao deserto. E no deserto eles estão se preparando para uma nova jornada, um novo local, uma nova terra, que é Canaã. E esses são os passos, basicamente, que todo cristão segue ao encontrar Cristo. Escravo do pecado, o cordeiro vem e o liberta, passa pela experiência das águas, vai ao deserto com um contato com Deus, por fim, para herdar a nova terra, né? Inclusive, foi bom você citar Paulo, né? Por mais que... Paulo, a gente não tá... Não era o êxodo até agora? Né? Que nem aquele irmãozinho uma vez que perguntou assim, Paulo é antes ou depois de Moisés, né? Que é pra pensar. Depois, um pouquinho depois, alguns... Milhares de anos depois, né? Mas assim, basicamente, de novo, a importância do êxodo. O êxodo, assim como... né, o contexto da aliança, o livramento de Deus, o agir de Deus, ele é a base sólida, fundamental para a interpretação do próprio Jesus, que Jesus vai pegar isso, vai ensinar isso na sua própria vida, né, aplicar isso, porque o Antigo Testamento basicamente é isso, né, é para convergir nele. E agora os apóstolos vão aplicar tudo isso para a vida cristã, como você falou, a jornada do cristão agora é isso, né, e é especificamente isso que Paulo fala aqui no verso 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz... Ele está justamente falando dessa experiência no deserto. Ele fala, essas coisas aconteceram com eles, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, assim, nós que estamos do lado de cá da cruz, cada vez mais perto daquilo que a gente acredita que é a grande esperança cristã, que é a volta de Jesus, aí fala assim, tá, mas o êxodo é uma história antiga que aconteceu lá. Mas, assim... O que te vem à mente, assim, em termos de como olhar para o êxodo, às portas da volta de Jesus? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, né? Tá mais porque essa jornada deles em rumo a Canaã emula muito a nossa jornada rumo a Canaã celestial. Porque, tipo, esse processo é o mesmo processo. E a gente tem que entender, como você bem falou, Deus trabalha com esses padrões. Então, olhar para trás, na verdade, olhar para frente também e perceber como que Deus vai trabalhar com a gente. Inclusive, o próprio Apocalipse, ele vai se usar das linguagens do Êxodo para apresentar seus conceitos, suas ideias, inclusive as suas pragas para o final dos tempos. Sim. Então, basicamente, a gente vai viver um novo Êxodo de novo, saindo de uma opressão, indo para uma nova terra.
E tudo isso faz parte. E acho que é importante a gente relembrar que essa história aqui do povo de Israel não é uma história de um povo que aconteceu no passado, que não tem nada a ver comigo. Quando você aceitou pela fé participar dessa religião, você também se tornou parte do povo de Israel. Um Israel espiritual, obviamente, maior, mais importante até. Mas o que vem de fato é que essa história dos nossos antepassados. Foram nossos pais que estiveram lá. Claro que não sanguineamente falando, mas espiritualmente. E olhar para trás é lembrar da história. E para a Bíblia, inclusive para o livro do Êxodo, lembrar é viver. Se você esquece do que foi, você não está preparado para o que virá. Então, olhar para trás e entender os meandros do Êxodo é você também se preparar para a sua caminhada rumo ao céu. E aí, como eu falei, né? Aí depois você tem ali o exílio e a libertação. Perfeito. E aí, de novo, qual que é a grande linguagem do Apocalipse ali, né? Babilônia. Sai dela, povo meu, tá na hora de cair Babilônia e tal. Vamos voltar para... Mas, ao mesmo tempo, ele tá falando ali de como Deus ele vai destruir esse mundo e refazer, dilúvio. E ele vai levar a gente para onde? Para um novo céu, uma nova terra, de uma nova criação. Então, você vê, é o agir de Deus ali contando essa história e nós fazemos parte dessa história. E é isso que Paulo tá tentando alertar a gente. Ele falou assim, olha, de novo, a gente só pegou Paulo aqui para ouvir o que Paulo tem a dizer sobre Êxodo. Ele tá falando assim, olha, presta atenção no Êxodo, presta atenção no Pentateuco, presta atenção nos profetas, porque o que eles viveram, o que eles ensinaram, não é algo de 5, 4, 6 mil anos atrás. É a nossa realidade hoje, porque a gente ainda tá no mesmo padrão. A gente ainda tá nesse mundo da rebelião que nossos pais, como você falou, causaram e como Deus ele tá consertando isso. Através de uma pessoa, de uma semente, através de uma famíliazinha. Aí essa família resolve ser 12 e esses 12 resolvem ser milhões. Primeiro 70, depois a galera inteira, né? E é engraçado, né? A gente falou aqui do dilúvio e tem uma curiosidade muito relevante porque quando você vai ler a descendência ali de Noé, que tá ali bem, digamos assim, ao pé da Torre de Babel, que você pode acompanhar isso no capítulo 10 de Gênesis. O capítulo 10 de Gênesis chama a Tábua das Nações, né? Que ali vai os nomes, os né? nomes da vai colocar galera. os nomes. E se você contar ali, você vai ter a primeira, segunda e terceira geração, né? Da descendência de Noé. Curioso. Ou seja, famílias ali. Cada um com sua esposa, seus filhos ali. E se você conta essas famílias ali no capítulo 10, você vai ter 70 famílias. Olha só. Então, o que indica pra gente que quando a Torre de Babel recebe a maldição e aquela galera toda espalhada, a gente pode subentender que quantas nações ou tribos ou clãs vão surgir, então, agora, nesse espalhamento? 70. 70. E a promessa de Deus a Abraão agora, que é uma pessoa, uma família, um núcleo familiar, no meio dessas 70, Deus vai pegar esse camarada e vai falar assim, ó, através de você, eu vou abençoar todas essas famílias da terra. Então, assim, Abraão não era o especial, não. O Jedi, o escolhido, o Neo. Não, Abraão era um desses 70. Isso é legal, né? Porque o chamado de Abraão não tem no final a ver com ele mesmo, mas tem a ver com os outros. Quando a gente fala sobre eleição na Bíblia, o eleito ele é escolhido para abençoar os outros. Porque se você pensa, né? Eu fui escolhido porque eu sou bom. Então não tem sentido só isso escolher, cara. Você foi escolhido para uma missão. Eleição tem a ver com missão. E talvez Israel tenha que passar também por isso, entender que o chamado dele é também missão. E o eleito, muitas vezes, vai ser escravizado, vai apanhar para que o outro possa ser salvo. Isso em Gênesis 15 fala isso, né? Os filhos dele, de Abraão serão escravizados no Egito, até que um povo que eles não conhecem, que são os amorreus, possam ter chance de salvação. E a gente chega aqui, justamente no final desse tempo, com as profecias se cumprindo, o tempo se fechando e eles indo para a libertação para então herdar a terra. E é essa terra agora que está sendo preparada, de novo, né? Aí a gente volta pro lance da aliança, né? Exato. Em Gênesis, lá rapidamente aqui, né? Mas em Gênesis, qual que é a promessa para Adão? Eu tô abençoando você agora, tô criando você, entrando numa relação com você, ou seja, uma relação vertical aqui de Deus pro ser humano. E eu tô criando para você uma parceira, vocês vão ser férteis e vão se multiplicar. Ou seja, essa relação horizontal, vou encher ou seja, a terra. Deus, povo, e eu vou te dar agora uma terra para você encher. Então a aliança, na verdade, ela é construída em cima de uma tríade, ou de um tripé. Perfeito. Que é a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação com a terra. Né? E aí vem o dilúvio, Deus chama Noé e fala assim, Noé, agora eu tô chamando você para te abençoar e eu vou te dar essa nova terra que eu tô, né, restaurando e você vai ser fértil, vai se multiplicar. Passo. Abraão,
As 3 coisas de novo. Eu vou te abençoar. Uhum. Você vai ser, sua descendência vai ser do tamanho das estrelas ali. E em você serão benditas todas as famílias da terra. E eu vou te dar uma terra... Onde... Então, o lance da relação agora do Êxodo, que é o retorno à aliança, é Deus pegando, então, essa promessa da bênção para um descendente, para multiplicá-lo e para dar para ele uma terra. Perfeito. Então eu posso dizer que o Êxodo é, de certa forma, o cumprimento dessa aliança? Com certeza. Não só o cumprimento, como é a própria aliança. Porque quando Deus corta a aliança com Abraão, e o termo é cortar a aliança, Sim. em Gênesis 15, ele inclusive fala, você não vai receber essa terra, mano. Você vai dormir, vai morrer em paz, em ditosa velhice, mas os seus filhos vão receber a terra. E isso é muito legal. Porque quem recebe a terra não é o príncipe. Porque Abraão, na época dele, era um príncipe. O cara ele vai levar pra guerra lá uns manos lá, leva 300 caras da casa dele, servos dele. E não é ele, como príncipe, que recebe a terra. Quem recebe a terra são os escravos e os animais. Então é como se Deus estivesse girando aquela pirâmide, né? Pirâmide socioeconômica, sei lá, cultural, onde o rei e o príncipe ficam no começo, os escravos e os animais são a base. Quem recebe a terra, quem herda a terra, que é a terra da aliança, são os escravos e os animais. Curioso. Que, inclusive, tem artigo na Constituição israelita sobre eles, né? Tem, de fato. Nos próprios 10 mandamentos. Uhum. O descanso é dado pro servo, pro animal, pra terra. Pra terra. É fantástico. A gente vai ter muito pano pra manga de fato ao estudar o Êxodo. Mas olha só, você tá falando aí de novo, né? A gente tá voltando em Gênesis e voltando e tudo mais. Mas, então, 70 famílias então são espalhadas em Gênesis 10. Perfeito. Você leu aí até o verso 4. Até o verso 5. Então repetiu o verso 5. Vai lá. Ao todo, os descendentes de Jacó, que são esses nomes, né, eram 70. Ou seja, o Êxodo, que é o livro da aliança, digamos assim, uma introdução mais explanatória sobre essa aliança que foi sendo pintada pra gente, né? Tá Deus aqui agora pegando esses 70, representando as 70 famílias ali, talvez, de uma forma lúdica, e a partir desse povo, então, a bênção vai vir. E aqui a gente tem um outro vislumbre da aliança pintada em Adão. Olha só. Vamos lá. Verso 7. Quer ler o verso 6 e o verso 7? Verso 6, então. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Ok. A base ele morreu, mas as gerações continuam. Sim. Verso 7. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Talvez aí na sua Bíblia, na sua versão, você tenha outros termos, mas quando a gente lê aqui férteis, proliferar... Fecundos e aumentaram muito. Qual que é o sinônimo para proliferar? Multiplicar? Perfeito. Onde que essas palavras aparecem? Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque você tem que lembrar primeiro que nada na Bíblia é por acaso. Quando o rapaz vai escrever a Bíblia, ele sentou, ele pensou, ele rapaz aí é Moisés. É Moisés, né? Menino... É o autor aqui do texto, né? Menino Moses. Isso. Quando ele foi sentar, ele sentou, pensou, mastigou, refletiu e escreveu. O verso 7... Não, ele não recebeu um download no cérebro, assim, ó, tipo assim, ó. Aí começou a psicografar o texto, né? Ele pensou, sabia? Refletiu, Deus deixou, poetizou. Sim, Deus deixou a humanidade dele refletir sobre o texto que ele ia escrever, olha só. Bonito. E aí? E o verso 7, ele é construído, isso é muito legal, usando todos os termos de Gênesis sobre bênção de frutificação. Começando com Gênesis 1, a aliança com o Adão que você falou. Essa palavra, foram fecundos e se multiplicaram, aparece em Gênesis 1. A palavra, por exemplo, aumentaram muito, aparece em Gênesis 12. E a palavra crescer grandemente, se fortalecer, aparece em Gênesis 17. E de maneira que a terra se encheu deles, Gênesis 9. Encheu toda a terra. Exato. Toda vez que houve uma profecia em Gênesis, ou um anúncio, uma promessa de que o povo, uma nação, encheria e cresceria, essas promessas são vistas em Êxodo capítulo 1, verso 7. Isso quer dizer que o crescimento deles vem de uma bênção dada por Deus. Não é só um crescimento natural, é um crescimento também divino, onde o próprio Deus faz acontecer. Então, Êxodo 1, verso 7, ele é o cumprimento de todas as promessas divinas de Gênesis. Êxodo é basicamente o cumprimento. Não, o que Deus prometeu se cumpriu. Os filhos de Abraão viraram um povo, viraram uma nação, viraram uma galera grande. Mas, assim, isso é um prelúdio. Isso é um prelúdio. Mas a coisa não começa exatamente assim. Não, porque na verdade o pessoal não gosta quando o pessoal cresce muito, se aumenta muito, né? Porque encheram um país de outro pessoal, né? Eles estavam em outro país, né? Estavam em outro país. Tem esse mero detalhe aí, porque de fato Gênesis termina
E aí é o background aqui da história de Moisés. Qual que é? É a história de José, né? José, ele vai pro Egito, lá ele passa por percalços também. Ele começa também como escravo, mas aí através, né, desses percalços, Deus o abençoa. Ele se torna um governador, se torna importante, proeminente. Ele salva o Egito de uma grande fome. Curiosamente, quando ele vai falar sobre isso com os irmãos, ele fala, não foram vocês que mandaram pra cá. Deus mandou pra cá pra preservação da vida. De vocês, dos egípcios, de todo mundo. Então, um plano divino, né? Dito isso, foi maldade de vocês, né? Mas podia Deus ser mais tranquilo, né? Não precisava judiar. Mas já que, né, Deus, ele abençoou dessa forma, porque Deus é simplesmente maravilhoso, né? E a gente vê isso na própria história de Moisés, né? Como é que percalços acontecem, Deus, ele vai... ele age apesar dos nossos erros, né? Não é só na criatividade do autor que Deus opera, né? Não. É na safadeza também, né? Dos Não por causa dele, mas por causa de quem nós somos e tudo mais. Mas como você falou, e tal, ok, né? O José, ele tá ali, agora no Egito, ele salva todo mundo, beleza. Traz a família dele agora para morar na próspera nação egípcia. Isso é legal, porque na terra do Egito eles vão ganhar uma terra só deles, que é a terra de Goshen. Na Bíblia está chamada de Gozen, mas em hebraico é Goshen. E essa terra vai ser muito importante porque ela é uma terra que Israel tem. E Deus vai tirar eles dessa terra que é deles, entre aspas, para uma terra que não é deles, que é a terra de Canaã, mas que Deus prometeu. E vai ter até separação depois nas pragas e tal, mas isso aí é pro futuro. Spoiler. Vamos ter bastante assunto. Em seguida, você vai perceber, né, que, fazendo o link aqui com Gênesis, né, então, José, ele falece, e o texto aqui vai dizer pra gente, a partir do verso 8 aqui, que subiu ao trono do Egito ali um novo rei que não fazia ideia de José. Aquele negócio, né? Você conhece a história de José, mas tem um cara que não conhecia, que foi o faraó que subiu no Egito. E assim, eu não sei também até que ponto esse não conhecia aqui é um não conhecia do tipo assim, mandou apagar dos livros da história. Isso é importante. Essa era uma mania egípcia, né? Esse cara aqui a gente não gosta dele, não, vamos apagar ele dos livros da história. Não faz sentido ele, Esquecemos dele. Isso é importante, a palavra conhecer no Êxodo ela é central. Inclusive o próprio Êxodo vai acontecer para Deus se fazer conhecido. Por quê? Não é só o faraó que não conhece José, mas o povo de Israel não conhece a Deus, Moisés não conhece a Deus, o faraó olha para Moisés e fala, quem é o seu Deus? Não conheço. Os egípcios não conhecem, ninguém conhece a Deus. Deus vai se fazer conhecido. E o conhecer aqui não é ter informação sobre, mas é se relacionar e se importar. De uma forma até íntima, né? Exato. Então, o faraó... Lembrando que lá no Gênesis, né? E Adão conheceu Eva, sua esposa. Gênesis Ou seja, 4. Prazer Adão, prazer Eva. Conhecemos uns aos outros. E tiveram... E nasceu Caim, desse conhecer. Prazer Adão, prazer Eva. Tô grávida. Tipo, não, conhecer ali... diferente, né? Conhecer é um grau de intimidade, de fato, de quase virado a ver se conhecer por dentro. Exato, né? É que conhecer é tão íntimo que às vezes ele é relacionado com ato sexual, de fato. E aqui o conhecer do faraó não é que ele não tinha informação sobre José, é que ele não se importava com a história dele. E olhou para isso como se José de fato não sendo importante. E possivelmente também apagando da história esse cara aí. Não é relevante. Não é relevante. E por conta disso, esse medo que você falou, não, estamos numa nação agora, um bando de imigrante aqui que não faz parte, apagamos a história do imigrante que, na verdade, ajudou essa nação a se tornar próspera. Imigrante mor. Né? Ajudou essa nação a se tornar o que se tornou, esquece isso daí, vamos pegar agora esse povo e o jeito de controlar eles vai ser escravizar. Perfeito. O verso 9, ele vai descrever esse momento em que o faraó ele enxerga que o povo é numeroso. E ele vai citar na fala dele as mesmas falas que Deus falou. O povo é numeroso, é mais forte. E ele fala, vamos usar de astúcia para com eles para que eles não cresçam e não entrem em guerra contra a gente. Então o que o faraó está querendo é que o povo não aumente. Só que por que o povo aumenta? Quem foi que disse que o povo aumentaria? Foi Deus. Então a ação do faraó não é contra o povo. Ele está agindo contra o próprio Deus. E a gente sabe que isso não vai dar certo. Quem é esse Deus, né? Quem é esse não Deus? É só verbal. Exato. E ele vai usar basicamente 3 planos, o plano vamos chamar de plano A, B e C, para acabar com esse problema que é o número gigantesco dos filhos de Israel. E o primeiro plano é bem simples, ele está ali no verso 11, que é fazer desse povo escravo. É escravizar o povo, para que com a aflição e a opressão, tema da nossa lição, o povo não aumente. Só que o verso 12 é claro, quanto mais afligem, mais eles aumentam. Então o plano A de faraó, que é escravizar para diminuir, não funciona. Ele parte para o plano B.
que são chamar 2 parteiras. Controle de natalidade. Exato, parteiras hebreias. E ele fala, olha, vou deixar até aqui a gente ler, que é o verso 16. Quando servirem de parteiras as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. Então o plano dele é muito simples. O plano B é matar os meninos. E aqui a gente percebe que na cabeça de Faraó, qual que é o verdadeiro problema? O problema não é nem o aumento do pessoal. O problema são os meninos. Porque eles que pegam espada, eles que vão na batalha. Eles podem virar um exército. Exato. Então, para Faraó nós temos que matar os meninos. As meninas não são um problema. Os meninos são um problema. Isso é importante para o decorrer do andamento do texto. Bem importante, inclusive. Mas as parteiras obedecem a Faraó, jovem Isaac? Não, elas não obedecem. E isso é assim, a gente queria dar um salto, mas é importante a gente pontuar isso daqui, porque aqui você vai ter um episódio muito interessante na relação do ser humano, talvez, com a lei. Tudo bem, assim, lembrando que Deus, ele encontra as pessoas onde elas estão também. Perfeito. Então é importante frisar isso. A gente ainda não tem aqui uma lei sistematizada. Sim. Isso vai ser alguns capítulos depois. E o povo estava escravizado há umas 4 gerações. Então a questão de ética, moral do povo estava lá na lama. Não sabiam essa parada. Tipo assim, sobrevivência do mais apto ali talvez seja a ética e a moral, né? De fato. Mas em resumo, o que acontece aqui? Assim, pra gente não ir, né, verso a verso aqui, a gente vai fazer isso, né, mais pra frente. Mas basicamente elas continuaram ali fazendo parte, desobedeceram ao Faraó, e o Faraó chamou elas para dar satisfação. Falou assim, vocês não estão se livrando como eu mandei? Eu falei assim, então, é que elas são tão férteis, elas são como animais, assim, tipo, a gente chega lá para poder fazer o parto, elas já cuspiu, já cuspiu o bebê. Espirrou e saiu. Espirrou, saiu, e aí não dá tempo de fazer nada, tal. O que não era verdade. O que não era verdade. Porque o texto fala que elas veem que são meninos e deixam viver os meninos. Exato. Elas deliberadamente escolhem manter a vida daquela nação. E aí você tem algumas discussões, assim, complicadas, porque o texto vai dizer especificamente... No verso 20, né? No verso 20 aqui, que Deus foi bondoso com essas parteiras, o povo ia se tornando mais numeroso, cada vez mais forte, e visto que as parteiras temeram a Deus, como é que elas temeram a Deus? Mentindo. Como é que você mente? Você está quebrando um mandamento. Como é que você conta uma mentira e com isso você está servindo a Deus? Curioso, né? Cara, a Bíblia às vezes ela judia um pouco da gente, né? Elas temeram a Deus e por isso Deus concedeu que elas tivessem suas próprias famílias. Lembra que a bênção principal de Gênesis e Êxodo é a descendência, né? De fato. É a descendência. Então, essas mulheres, elas se tornaram prósperas também em termos de serem frutíferas, né? Elas mesmas. E aí você tem essa discussão que é eticamente bastante cinza, digamos assim, né? E bem fértil para discussão de fato, né? Fértil para fertilidade, enfim. Porque assim, poxa, mas até que ponto mentir é guardar a lei? Então a gente tem alguns pontos assim para considerar, mas eles não são cabais. Um que eu colocaria, e não sei o que você faria, mas existe uma hierarquia quando se diz respeito a obedecer a Deus. Deus, ele deu uma ordem muito específica e uma bênção. Entendi. Que é frutificar e fazer crescer e fazer nascer. Como você bem disse, o Faraó que está tentando... E contra Deus, né? Então, tipo assim, elas estão, na verdade, tentando fazer Deus... fazer a bênção de Deus acontecer, cumprir a ordem de Deus, ou ir contra. Elas estão indo contra Deus ou elas estão indo contra o Faraó? E isso é importante de pontuar, de fato, porque o propósito delas é salvação de vidas, né? E, tipo, como você comentou, Deus vai pegar as pessoas onde elas estão. Então, as armas que essas mulheres tinham para lutar era a mentira, era isso e tal. E Deus, ele vai usar, isso mostra muito mais da misericórdia de Deus para com essas mulheres e para com o povo, do que de fato Deus olhar e falar, olha só, estão mentindo, né? Vocês vão morrer também e tudo mais. Porque teve um certo rabi que vai falar lá na frente que o diabo é o pai da mentira. De fato. E que quem mente é filho dele. Olha só. Mas aqui tá valendo. Então... Parece que Deus tá passando um pano para elas. Não, tá abençoando, né? Tá abençoando. Então, assim, o que a gente não pode entender é que a Bíblia nem... Assim, não é porque tá escrito na Bíblia que o que ela tá apresentando é prescritivo. Perfeito. O que é prescritivo? A Bíblia tá te dando um modus operandi para você agir. Mas às vezes ela é descritiva dentro do seu contexto, dentro de uma situação extrema. A gente tem um exemplo muito mais próximo de nós, né? Que é o do nazismo. Pessoas que mentiram para esconder. Você tinha alemãos ali escondendo judeus dentro da sua própria casa, aí chegavam os guardas, você tem judeu aí? Não. E aí, sabe? Mas a gente não deve confiar em Deus o tempo todo, mesmo quando a gente vai em risco de vida? Sim.
Mas, de novo, as pessoas elas estão em etapas diferentes, né? E como você falou, não é que Deus está abençoando a mentira e passando pano, mas ele vê o coração delas e, na verdade, o que elas estão fazendo ali é um risco à própria vida delas. Perfeito. Porque se o rei descobre o que elas estão fazendo, o pescoço delas está na linha. Então elas não estão nem mentindo para salvar a própria pele. Elas não estão agindo no instinto, porque o pecado, Leonide, ele geralmente surge num estado de autopreservação, né? A gente peca para se preservar. De fato. E, na verdade, o pecado ele leva à morte, é o contrário, né? Preservar seria, na verdade, não obedecer a Deus. Mas o pecado ele é esse instinto de autopreservação. Então eu minto para me preservar. Eu mato para poder salvar minha própria vida, né? Eu roubo para poder ter... Elas não estão fazendo isso nem para salvar a própria pele. Elas estão, na verdade, colocando a vida delas em risco para salvar outras vidas. Então Deus olha para isso, eu imagino, e fala assim, não, eu entendo o coração delas. Sim. E isso é legal, né? Porque às vezes uma coisa que pra gente pode parecer ruim e pecaminoso, pro outro a intenção dele é boa. E na Bíblia você vai perceber isso, que a intenção conta muito mais do que a própria ação em si. Tem até uma frase que fala, né, de boa intenção o inferno tá cheio. Na verdade, na Bíblia a frase é o contrário. De boa intenção o céu tá cheio. Porque você tem várias pessoas que agem conforme a lei, entre aspas, mas que o coração delas está distante disso. E a adoração delas, seja o que elas estiverem fazendo, não é aceito. Enquanto que pessoas que aparentemente fazem coisas cinzas são aceitas por quê? Porque a intenção delas é uma intenção pura. Claro que a gente não tem como considerar intenções, a gente não sabe o que vai no coração do outro. E por isso a gente não deve ficar julgando, né? Pra começar. Paulo vai falar lá em Colossenses de novo, Paulo. Olha isso, Paulo, toda Paulo vez. vai falar lá em Colossenses daquelas pessoas que elas fazem essas listas de como guardar a lei, mas ele fala que elas negam-lhe a verdadeira piedade, né? De fato. Elas não aplicam de fato a piedade que a lei traz. E Jesus ele vai ser o mestre de trabalhar essa ética do que de fato a lei... O espírito da lei, né? A lei ela é para preservar e salvar a vida, ela é para guardar, ela é para manter. E é isso que o Êxodo vai mostrar pra gente quando ela tá mostrando a lei Levítico, né? A santidade de Deus ela é sempre na preservação da vida, afastando do que é doença, do que é morte, daquilo que é... Enfim, mas a gente precisa pousar esse avião. Algo a comentar? Só, como eu falei, Faraó tinha 3 planos, né? Plano A, B e C. O A, então, escravizar, não funcionou. Não funcionou. Plano B, chamar as parteiras, deu ruim. O tiro saiu pela culatra. Certo. Plano C, jogar os bebês no Nilo, que é o verso 22. Isso é um pouquinho relevante pra história. Isso. E é esse o contexto de Moisés, inclusive. Exato. Porque a mãe de Moisés, Joquebede, vai ter esse menino, vai esperar 3 meses pra ver o que coisa podia fazer. Mas aí sabe como é que é a criança, né? Nos 3 meses começa a perturbar demais. Ela fala, quer saber? Vou jogar no rio esse menino mesmo. Só que ela constrói um cesto. Até legal, um detalhe importante, talvez, nem tão importante assim, mas que a palavra cesto aqui é a mesma palavra para arca, na arca do dilúvio. Então Moisés teve uma arquinha também e passou por um dilúvio seu. Sim. Então quando até perguntarem, né, quantos animais Moisés colocou na arca, você fala ele mesmo. Ele, né? E Moisés passa por esse momento de ser colocado no rio, onde a filha de Faraó vai encontrá-lo. E aí vai conhecer que é um filho dos hebreus, a irmã do menino vai até lá e chama a mãe para cuidar. Inclusive algo bem curioso, né? Se você é bom em alguma coisa, você já paga pra fazer essa coisa. A mãe era boa em cuidar do filho, ela foi paga para isso pelo próprio governo, né? E aqui você tem o ponto central disso aqui, porque, de novo, Faraó pensava que o problema deles eram os meninos. Mas quem constantemente no texto age contra ele são as meninas. Os meninos são muito passivos no texto. Eles estão deitados num marquinha, estão de lá e tal. Mas enquanto isso, as meninas estão agindo e estão começando de fato a fazer algo pelo povo, a libertar dessa opressão. E aqui você vai ter essa criação de Moisés, ela avançando, né? Vamos só pincelar de forma rápida. Moisés vai ser criado pela mãe até mais ou menos ali a sua idade juvenil, onde ele vai para o palácio. E diferente do que muitos pensam, a mãe com certeza falou quem ele era. Explicou quem era a família dele e tudo mais. A mãe de sangue mesmo, A mãe né? de sangue, Joquebede, isso. E até Moisés, depois, quando ele, no verso 11, ele é homem, criado no palácio, ele sai para ver os seus irmãos, ver os seus trabalhos, e ele vai matar um egípcio. O texto fala que ele olha para um lado, olha para o outro, e ele mata o egípcio. Porque aqui já tem uma conotação do próprio texto de que Moisés pensava já em libertação. Sim. Tanto é que ele pensava em libertação, quando o Faraó descobre, Moisés sai fugido. Porque ele saca já que o plano dele deu ruim. Ele estava pensando em libertar o povo, só que não dá certo. Enquanto ele vai para o deserto, o povo segue sofrendo. O povo segue apanhando. Moisés, então, ele tem um primeiro conceito de eu vou libertar esse povo.
quer fazer com as próprias mãos, mas não funciona. Ele tem que fugir. Enquanto isso, o povo padece. E aí Deus vira para Moisés e fala, já terminou, Jéssica? Agora memes, é minha vez. Memes da internet aí, né? Mas é assim, foi bom esse adiantamento, né? Então você tem esse contexto Moisés, ao mesmo tempo, ele é preparado, mas aí ele acha que vai lutar com as armas que ele mesmo... né? Exato. De novo, lembrando de Paulo, né? Porque a gente estava até pré-conversando um pouco antes, durante a semana, sobre a lição, né? E Paulo, ele passa um pouco por isso, né? Paulo é muito preparado. Sim. E aí, assim que ele se converte assim, no sentido de... Sim, ele muda a visão dele. Mudou ali e tal. Ok, agora eu sou um cristão. Ele sai pra dar murro em ponta de faca. E imediatamente ele dá com os burros na água, dá com a cara na parede e ele quase é morto. Sim. E aí ele é mandado pro deserto, olha só, né? Moisés, deserto, se preparar e tal. Paulo também fica no deserto 3 anos ali pra mudar a cabeça, ter um encontro com Deus, ter uma cristofania ali e tal. Né? Mas ele era muito preparado. Mas ele achou que, não, eu sou preparado, logo eu tô pronto. Mas esse é o ponto, né? Às vezes a gente usa essas frases, né? Não, porque Deus não escolhe os escolhidos, Deus prepara... Ou sei lá como é que funciona essa frase. Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Isso, sim. Né? É. Tipo, isso é verdade. Mas também Deus muitas vezes chamou os preparados. Sim. Mas preparados na cabeça deles, mas não preparados também para a missão, porque Deus preparou os preparados. Talvez eles estejam preparados, assim, em termos de conhecimento e preparo terreno, digamos assim, mas eles não estão prontos ainda pro agir de Deus na vida deles. Exato. Porque eles estão agindo tanto no preparo deles que não tem espaço para Deus. Né? Então, de fato. Eu acho que eu vou libertar o povo um soco de cada vez. Um egípcio por vez, né? Sei lá, um mata-leão por vez. E Deus falou assim, não, calma. Com certeza, quando ele foi criado pela própria mãe, Moisés foi ensinado sobre os tempos que eles viviam. A mãe deve ter lembrado a ele da profecia que Abraão recebeu, de que eles sairiam de lá, que Deus visitaria eles. Então talvez Moisés tivesse na cabeça, não, quem tem mais preparado em todo o Egito do que eu? Que fui criado na arte da guerra, na arte da estratégia, no palácio real. Eu posso libertar o povo. E a linguagem do texto, ela deixa isso meio sutilmente revelado. O ato de Moisés em matar o egípcio, ele é Moisés colocando como libertador. O que claramente não funciona, porque ele não estava preparado. E passam-se mais 40 anos para que ele fique preparado. E ele já tinha 40, né? Ele já tinha 40, ele vai começar a libertar o povo com 80. E esse é basicamente o resumo do final do capítulo 20, do capítulo 2, né? Porque ele vai, então, agora fugir pro deserto, ele vai lá, agora ele vai encontrar uma esposa. No poço, inclusive, no sempre poço. Que você vê um casamento na Bíblia, ele sempre tá no poço. Olha só que interessante, né? Uma dica pra você. Então, e aí ele vai ter seus filhos lá, inclusive um deles fala assim, tô na terra estrangeira, né? Gerson, né? Significa peregrino. Exato, porque ao mesmo tempo que ele tá, né, com a ideia da descendência, mas ao mesmo tempo não tem a terra. E, enfim... Moisés, acho que ele meio que... Eu vou libertar o povo. Não deu certo. Aí Moisés fala, quer saber? Abandone essa ideia. Eu vou curtir minha vida, eu vou viver minha vida como eu devo. Só que o povo não tá lá de boa, né? O povo tá sofrendo. Enquanto ele tá lá brincando com o floquinho de neve, que é a ovelhinha lá, né? Tá correndo atrás da ovelhinha, né? Eles por assim, correndo em slow motion perto do poço e tal, o povo tá lá na lombada do chicote, né? Tá lá tomando no lombo e tudo mais. Tanto que o verso 23, 24, 25 do texto é essa visão, né? Moisés tá tranquilo tendo filhos, a galera não tá tranquila, não. Né? E é exatamente esse que é o ponto, chegar e a pergunta que eu vou te fazer pra gente encerrar. Vai lá. Verso 23, então, você que tá acompanhando a Bíblia aí, capítulo Vamos ler 2, os 3, né? Verso 23. Vai lá. Muito tempo depois, ou seja, Moisés foi pro deserto, brincou com a ovelhinha, brincou com a esposa, teve filhos. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, aquele que estava dando no lombo dos israelitas. Os israelitas, como você falou, gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. O título da lição dessa semana, a opressão, a backstory, Sim, o pano de fundo de Moisés é a opressão, ou seja, o povo aqui clamando até Deus. Verso 24. Ouviu Deus, portanto, o lamento deles e se lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Porque até então, ele estava olhando pro teto, né? Até então ele estava ocupado com a reforma de Júpiter 3, na zona 19 Tava fazendo mais luas para Júpiter. Da via... da Via Láctea, da via, sei lá, cítrica. Isso. Ele estava numa outra via lá, cuidando de um outro planeta, de outro povo, aí ele... Lembrou. Eu não tinha feito um acordo com alguém lá na Terra. Deixa eu ver como é que tá a situação deles.
Nossa, eu virei as costas por um minuto e eles já estão apanhando. Fazem é que nem quando está fervendo o leite, nunca ferve. Aí você vira pro lado, o leite ferve e derrama, né? Aí Deus se interteu por um minuto lá com o Júpiter 5, o leite derramou para os israelitas. Quando a Bíblia fala nesse sentido aqui, né? E Deus se lembrou da aliança que ele fizeram com o povo. Claro que tem todo um maneirismo de descrever Deus com sentimentos humanos e tudo mais, mas também, eu sei que você que estuda aí bastante hebraico, que os verbos hebraicos, eles são às vezes meio dúbios na forma como você vai interpretar também, então tem aí também algumas questões de saber interpretar o que ele está falando, então, pergunta básica aqui, né? Se lembrou da pergunta que eu havia feito, né? Tô lembrando aí, tá vindo à mente aqui. Olha só, Deus se lembrou da aliança. Perfeito. Deus havia esquecido para começo de conversa, porque o texto está dizendo que ele lembrou. Quem lembrou logo esquece. E se Deus viu o que estava acontecendo, ele não estava vendo antes... O que está acontecendo aqui? Estão me chamando ali? Não. Eu lembrei que tem um compromisso. Não, na verdade, esse texto aqui, eu gosto muito desse texto, na verdade, pela progressão dos verbos, né? Tipo, o povo está sofrendo e a ação começa com o povo clamando a Deus. Aí vem os verbos. Deus ouviu, lembrou, olhou e quando fala assim, né, atentou para a sua condição, o verbo ali é conhecer. Curioso, né? O que o faraó não fazia com José, Deus fazia com o povo. Conhecer o povo, exato. Só que Deus ouvir, lembrar, ver, conhecer, não quer dizer que ele não estava ouvindo, tinha esquecido, não estava vendo ou não estava conhecendo. Na verdade, essa palavra lembrar vai aparecer em vários momentos chaves na Bíblia. Inclusive aparece na história do dilúvio. Olha só. E quando aparece o dilúvio, diz o texto, Deus se lembrou de Noé e começa a progressão dos fatos para tirar Noé da arca. Quando o texto bíblico fala que Deus se lembrou, é porque chegou a hora de Deus agir. Para a Bíblia, lembrar não é você ficar na cabeça, né? Sei lá, tenho que lembrar disso que minha esposa mandou comprar um negócio no mercado. Não. Lembrar é viver como alguém que lembra. É agir de acordo. Então, no texto, quando o texto fala que Deus lembrou, é que chegou a hora dele colocar a mão na massa. Não é porque Deus estava alheio. Inclusive, muitas pessoas falam isso, né? Onde está Deus em Gênesis 1 e 2? Em Êxodo, quer dizer, 1 e 2, porque ele não faz nada, a única coisa que ele faz é abençoar umas parteiras que mentem. E o pessoal está sofrendo. É que nesse momento chegou a hora de Deus realmente colocar a mão na massa, tirar o povo e começar a libertar. E eu acho bonita essa progressão dos verbos, inclusive, porque mostram como que Deus se relaciona com o ser humano de fato e com o sofrimento. Deus ouviu o clamor do povo e ele falou, agora é a hora. Daí o termo lembrar-se. E ele olha para o povo e quando o texto fala que ele conheceu, é como se Deus estivesse sofrendo junto com o povo. Ele abraçou o povo. Tomou as dores. Exato, falou, tô com vocês. E curiosamente, o capítulo 3 começa com a expressão em hebraico, e Moisés. Na sua versão talvez acrescentava Moisés, né? Mas no original é e Moisés. Então tem assim, ouviu Deus o gemido, lembrou da aliança, viu o povo, conheceu e Moisés. Isso acontece porque o texto está aproximando Moisés de Deus. Está falando, Deus conheceu o povo, mas o agir de Deus será através de Moisés. Porque quando Moisés escreveu, ele não colocou assim, ó, Deus lembrou, capítulo 3. Não existia os capítulos, na verdade, né? Aqui a coisa tá continuando, né? E aí Moisés entra logo em seguida. Então, o Moisés que está pastoreando lá, ele é essa sequência de eventos que está acontecendo, digamos assim, na cabeça de Deus. Perfeito. Deus se lembra, ele olha, ele reconhece a situação, ele resolve agir, e Moisés. E isso é legal, né? Porque Deus falou, agora é hora de eu agir. Só que Deus não abre o céu, rasga o céu, manda trovão, raio, pedra de cima e grita. Não. Ainda não, ele vai fazer isso. Mas ele escolhe um ser humano. E isso é muito massa. Porque Deus poderia fazer o que ele quisesse na salvação, pregação do evangelho, na libertação de pessoas, na opressão, mas ele escolhe pessoas para ajudar pessoas. Isso é fantástico. Uma vez até perguntaram para um rabino judeu onde estava Deus em Auschwitz, que foi inclusive na Segunda Guerra, né, nos campos de concentração. E ele falou, não, a pergunta está errada, rapaz. A pergunta não é onde estava Deus, mas onde estava o ser humano. Porque o ser humano foi criado em parceria com Deus para trazer justiça, paz e amor. E o ser humano estava perseguindo outro ser humano. Então, o papel de Moisés aqui em cumprir esse propósito de ir é justamente o que nós deveríamos fazer também. Ao ver opressão nas pessoas, nós deveríamos ser a mão de Deus estendida até eles. Não falar, né, meu filho, que Deus te abençoe. Mas que você seja a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Exatamente, que converge na grande essência da aliança, né, para Abraão.
em ti, ou através de você, Sim. eu vou abençoar. Exato. Então, Deus ele pode simplesmente vir e mudar toda a situação, abençoar todo mundo, mas ele fala assim, em você eu quero fazer isso. Então, quando Paulo fala assim, olha para o Êxodo, lê, agora pensa no seu tempo, pensa na opressão, nas injustiças, não que está acontecendo, muitas vezes a gente fala assim, né, não, vou mudar o mundo um tweet de cada vez, mas, cara, olha no seu trabalho, na sua escola, o seu vizinho, família, na sua família, existe opressão acontecendo, existem injustiças porque a balança do mundo não está do jeito que está. De fato. Né? As coisas não estão do jeito que elas estão. E ao ler o Êxodo, a Bíblia está convidando a gente a fazer o seguinte, olha, Deus através de você, ele quer abençoar. Uhum. Talvez não todas as famílias da Terra na sua história, mas talvez a sua família, a família do seu vizinho, o seu colega, entendeu? Então, Deus ele está nos chamando, né? Deus ele se lembra do que está acontecendo, ele resolve agir, ele vê o que está acontecendo, e Isaac, e Leonide, e João, Maria, José, enfim, você que está assistindo. E Moisés, né, também. É claro que a gente não está falando que é a mesma coisa, não é a mesma história. Aqui a gente tem uma história, né, específica de um povo acontecendo, mas o convite da Bíblia é a nossa história, a gente está vivendo isso, e o Êxodo vai ajudar a gente durante essa lição a ver essas coisas, entender como é que Deus age, como é que Deus ele não é alheio à opressão, ele não é alheio à injustiça, e todo o propósito da aliança é fazer convergir em Cristo a restauração de todas as coisas. De fato. Ou seja, restaurar é você colocar as coisas no lugar que elas, de fato, deveriam estar e não estão por causa da nossa rebelião, né? Então, olha, eu estou muito empolgado, eu não sei você, né? Eu estou muito empolgado porque estudar um livro é sempre muito importante porque você vê a progressão, a sequência, né? De como o autor intentou que fosse e tudo mais. E você tem uma oportunidade muito interessante durante esse trimestre, porque se você aí ler menos do que um capítulo por dia, você vai, em um mês, ler o livro de Êxodo. Porque a lição ela vai seguindo aqui, verso a verso, mais ou menos, tal. Então, se você for lendo aí os capítulos e versos que ela está propondo para você a cada lição, no final do trimestre, na verdade. Você leu o livro inteiro. Você leu Êxodo todo com calma, com paciência, né, com atenção. Então, fica aí o nosso convite, né? E na semana que vem, a gente vai dar sequência. Então, vamos tentar aqui juntar o sofá de novo aqui. Bora. E tentar continuar para darmos, então, sequência no estudo aqui da lição do trimestre, tá certo? Fica com Deus, tá? Leonide, obrigado por ter Que isso, prazer meu, uma honra estar aqui com vocês nesse canal tão famoso e conhecido no meio cristão. Entre os cristãos cansados, pelo menos. Isso, entre os cansados também é conhecido. E fica aí o seu convite para deixar aquele like, né? Aquele like abençoador, né? Para que através desse canal sejam benditos todos os YouTubers da Terra, né? Mas se inscreve aí se você ainda não está inscrito, para você não perder nada do que acontece aqui no canal, né? A gente em breve vai voltar com as nossas aulas do curso de Teologia Bíblica também, tá certo? E na semana que vem a gente já volta com a lição. Escreve aqui nos comentários, o que você achou desse formato? Ficou muito longo ou o fato de ser talvez muito longo é mais detalhado, é mais interessante? Você quer a coisa mais enxuta? Você gostou desse formato? Deixa a gente saber, porque assim a gente consegue construir episódios melhores, programas melhores para você, tá certo? Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.